Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de expressão gráfica. O assunto de hoje será vistas ortográficas. Qual é o objetivo dessa aula? Vocês vão aprender a representar um objeto através de suas vistas principais e identificar as vistas ortográficas principais de um objeto. Como que pode ser a representação de um objeto? Existem duas maneiras de se representar um objeto graficamente. A primeira maneira que nós vamos aprender hoje, que é através das vistas ortográficas, onde as imagens dos objetos são projetadas nos planos de projeção, através das projeções cilíndricas ortogonais. Lembram dessa figura? Então, os raios projetantes partem do infinito vão inserir nos pontos, projetar os pontos, depois as retas e depois os planos daquele objeto nos planos de projeção, certo? Nas vistas ortográficas, o objeto ele é representado da maneira que ele realmente é. Enquanto que nas perspectivas, os objetos são representados como eles são vistos pelo observador, com uma ilusão de profundidade. Então, vistas ortográficas, o objeto é representado da maneira que ele realmente é. E perspectivas, o objeto é representado com uma ilusão de profundidade, da maneira como ele é visto pelo observador. Observem aqui os planos de projeção. Nós temos aqui um plano vertical, um plano horizontal e um plano lateral. Então, o plano vertical eu chamo de pilinha, plano horizontal eu chamo de pi, e esse plano lateral direito eu vou chamar de pi duas linhas D. Então, aqui eu tenho um objeto no espaço. O que são as vistas do objeto? Será a posição do observador em relação ao objeto. É assim que eu obtenho as vistas de um objeto. Então, quando o observador se posicionar na frente do objeto, ele vai ver a vista frontal, certo? Então, o observador vai por fora do objeto, ele fica de frente e assim ele vê a vista frontal, que vai ser projetada em um plano posterior ao objeto, no caso, o plano vertical. Então, a vista frontal será a projeção vertical do objeto. Quando o observador se posiciona acima do objeto, o que ele vê vai ser a vista superior, que vai ser projetada em um plano posterior ao objeto, ou seja, no plano horizontal. Então, a projeção horizontal deste objeto será a vista superior. Quando o observador vai para a posição de frente e, em seguida, ele vem para o lado esquerdo do objeto, ele vai ver aqui a vista lateral esquerda, que vai ser projetada em um plano posterior a ele, ou seja, no plano lateral direito. Então, observem que, para um objeto no primeiro diedro, a vista lateral esquerda vai ser projetada no plano lateral direito. Sendo que, quando houver a épora, a vista lateral esquerda vai ficar à direita da vista frontal, certo? Quando houver a épora, os planos vão abrir, tá? Então, eu tenho aqui a vista frontal, abaixo a vista superior e aqui, para o lado direito, a vista lateral esquerda. Agora, se o observador se posicionar no lado direito do objeto, ele vai ver vista lateral direita, que vai ser projetado em um plano posterior ao objeto, ou seja, no plano lateral esquerdo. Quando houver a épora, a vista lateral direita vai ficar à esquerda da vista frontal. Então, qual o conceito de vistas? Vistas ortográficas principais de um objeto são as suas projeções ortogonais nos planos horizontal, vertical e laterais de projeção. Haverá casos em que os objetos somente ficam definidos com o uso da maior quantidade de vistas, assim como também haverá casos em que o objeto com apenas 2 ou 3 vistas é suficiente para representá-lo.
Então, para finalizar o nosso cubo referencial de projeção, nós já temos aqui o plano horizontal com a vista superior, o plano vertical com a vista frontal, o plano lateral direito com a vista lateral esquerda e o plano lateral esquerdo com a vista lateral direita. Para finalizar, nós vamos ter um plano horizontal e um plano frontal. O que vai ser projetado neste plano horizontal? Será a vista inferior, ou seja, quando o observador se posiciona abaixo da edificação. E tudo que ele vê vai ser projetado em um plano posterior a ele, no caso, nesse plano horizontal. E o que será projetado aqui na vista frontal? A vista posterior, ou seja, quando o observador vai para a parte de trás do objeto. E aí o que ele vê é projetado no plano frontal. Então, assim, nós temos o cubo referencial de projeção, onde são 6 planos de projeção envolvendo o objeto. E em cada plano vai haver a projeção de um objeto. Vamos ver como que fica a abertura deste plano, tá? Isso para o objeto no primeiro diedro. Então, quando este plano referencial de projeção for planificado, nós teremos a seguinte ordem: vista lateral direita, frontal, lateral esquerda, vista posterior. Acima da vista frontal será a vista inferior e abaixo da vista frontal será a vista superior. Voltando e observem aqui a ordem de abertura. Primeiro, o plano frontal será aberto e ele ficará no mesmo direcionamento do plano lateral direito. Depois, esses 2 planos, eles vão abrir e vão ficar planificados, né, ao lado do plano vertical. Terceira etapa, o plano lateral esquerdo, ele vai abrir e vai ficar aqui ao lado também do plano vertical. Acima, né, o quarto passo vai ser abrir aqui a tampa do cubo, né, em que nele está a vista inferior, então quando eu abrir ele vai ficar acima da vista frontal. E para finalizar, aqui, né, o nosso plano horizontal de projeção, ele vai ouvir a épora normalmente, então ele vai para baixo. Assim, nós teremos a ordem falada anteriormente. Isso para o objeto no primeiro diedro. Se o objeto estivesse projetado no terceiro diedro, a diferença seria a ordem entre vista lateral direita e esquerda, entre frontal e posterior e entre inferior e superior. Seria o inverso. Algumas observações. Em desenho arquitetônico, as vistas laterais, a vista frontal e a posterior são denominadas de fachadas. Então, quando nós começarmos a trabalhar com desenho arquitetônico, o mesmo conceito de vistas serão os de fachada, onde o observador se posiciona por fora do objeto, no caso no arquitetônico da edificação, e o que ele vê é sempre projetado em um plano posterior a ele. A vista inferior, ela é raramente utilizada. Então, aqui, nós não vamos desenhar a vista inferior. A vista superior em desenho arquitetônico, ela é denominada de planta de cobertura, certo? E para finalizar, as vistas ou fachadas laterais esquerda e direita se referem à esquerda e à direita do observador, estando ele de frente ao objeto. Ou seja, para mim obter a vista lateral direita ou lateral esquerda, o observador vai para a posição de frente. Ele fica de frente para o objeto. E aí, quando ele está de frente, ele vai para o lado direito para obter a vista lateral direita, ou vai para o lado esquerdo para obter a vista lateral esquerda. Então, nós temos aqui um objeto envolvido com o plano referencial de projeções, ou seja, os 6 planos que envolvem totalmente o objeto. E em cada plano desse será encontrado uma vista deste objeto, ficando desta maneira, certo? Lembrando que para obter as vistas é sempre a posição do observador em relação ao objeto. E aqui, o
cubo referencial de projeção sendo planificado. Para quem não entendeu como é que eu planifico esse cubo, olhando para essa figura dá para entender bem. Então, assim, nós teremos aquela ordem: vista lateral direita, vista frontal, vista esquerda e a vista posterior. Acima da frontal eu tenho a inferior e abaixo da vista frontal eu tenho a vista superior. Vamos entender agora como se constrói as vistas ortográficas para um objeto no primeiro diedro. Observem aqui o cubo planificado. Quando eu for trabalhar com as vistas, é importante saber que nós trabalhamos com apenas duas dimensões, ou seja, quando eu estiver trabalhando aqui com a vista frontal, eu só vou encontrar medidas de largura e medidas de altura, assim como também na vista posterior, apenas medidas de largura por medida de altura. Quando eu estiver trabalhando com a vista lateral direita e esquerda, nós vamos encontrar apenas dimensões de profundidade e dimensões de altura. Lateral esquerda, mesma coisa, dimensões de profundidade e dimensões de altura. Quando eu for trabalhar com a vista superior e inferior, nós teremos apenas dimensões de profundidade por dimensões de largura. Então, essa será a figura que nós vamos trabalhar, tá? É uma figura que nós podemos dizer que é um pódio, tá? Com 3 dimensões máximas. A largura máxima vai ser de 3 centímetros. A profundidade máxima será de 6 centímetros, porque nós teremos 3 mais 1,5 mais 1,5. E a altura máxima será de também 3 centímetros. Então, nós temos largura máxima 3, altura máxima 3 e a profundidade máxima 6. Então, a questão diz o seguinte: considerando D maiúsculo igual a 1 ou Dzinho igual a 0,5, na escala 1:1, ou seja, usar a escala natural, para o objeto do exemplo, deve-se representar os desenhos das vistas. Profundidade máxima 6, largura máxima 3 e altura máxima 3, como nós já verificamos na figura. Então, agora nós temos que traçar um sistema de eixos para que, a partir daí, a gente comece a desenhar as vistas daquele objeto. Então, primeiro nós temos que traçar o eixo de X, depois o eixo Y1, Y2 e o Y3. E aí, nos locais descritos, nós vamos colocar as respectivas vistas ortográficas do objeto. Observem que, para o eixo de X, nós teremos 2 vezes o valor de P e 2 vezes o valor de L. Para os eixos de Y, nós teremos o valor da altura mais o valor da profundidade. Isso para Y1 e Y2. Para Y3, apenas o valor da altura. Mas nós não podemos desenhar com a vista colada no eixo. Nós temos que dar uma distância, que é justamente o valor de D, né? Que na questão dizia que D era 0,5, Dzinho, e Dzão 1 centímetro. Então, veja que eu tenho que dar uma distância de D sempre entre as vistas e o eixo. Então, para mim traçar aqui a distância entre o início de X e até o Y1, vai ser o valor da profundidade mais um Dzinho mais um outro Dzinho, ou seja, profundidade mais 2 vezes D. Para mim traçar a distância entre Y1 e Y2, vai ser o valor da largura mais 2 Dzinho. Para mim traçar a distância entre Y2 e Y3, vai ser a profundidade mais 2 Dzinho. E aqui, para terminar, vai ser a largura mais 2 Dzinho, certo? Então, vejam que D1 vai ser a distância entre o início do eixo X e Y1
e entre y2 e y3. Então, D1 vai ser 2 vezes Dzinho mais a profundidade, ou D maiúsculo mais a profundidade. D2 vai ser a distância entre o início do eixo y1 e y2, e entre y2 e o final do eixo x, tá? Então, D2 vai ser 2 vezes D mais a largura. E o comprimento total de x, né, vai ser 2 vezes D1, que a gente calculou aqui, mais 2 vezes D2, que vai ser igual a 2 vezes, que multiplica D1 mais D2, mais 8D. Então, para o valor de x, vai ser 8D mais 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a largura. Após fazer todas as larguras, nós vamos para os comprimentos. Então, para o comprimento superior, para a parte superior, que eu vou chamar de LY superior, vai ser 2 vezes o D mais a altura. E para a parte inferior, vai ser 2 vezes D mais a profundidade. Após traçar os eixos, nós vamos desprezar os valores de D e colocar os locais onde serão desenhadas as vistas. Assim, nós vamos olhando para a figura e desenhando cada vista, certo? Irei colocar outro vídeo com a parte prática para vocês aprenderem como traçar as vistas ortográficas de um objeto. E aqui são as vistas finalizadas.